Olá, nossa querida audiência. Eu me chamo Cosme Leite, sou contador, sócio da R Monteiro e host aqui do Pode Contar. E a gente está aqui para apresentar mais um episódio para vocês e o último episódio dessa primeira temporada. A gente precisa fazer algumas modificações e a gente vai voltar com um podcast renovado no ano que vem. E para finalizar com chave de ouro, eu trago aqui comigo o Rubens, que é economista, contador, controller, coautor de livro, e a gente vai bater um papo super interessante para falar de planejamento e para falar um pouco da vida e da história dele. Rubens, seja muito bem-vindo, muito obrigado por você ter topado participar aqui com a gente. Muito obrigado, Cosme, pelo convite. É muito bom compartilhar um pouco de histórias e falar um pouco sobre alguns assuntos, né? A gente vai ter bastante assunto aí pela pauta. Eu acho muito legal e é muito especial para mim trazer você aqui, porque você fez parte da história, e faz parte, né, da história da R Monteiro. E aí, pra gente começar, então, eu queria voltar lá nos primórdios e para conversar com você um pouco sobre a sua formação. A sua primeira formação, qual que foi? A minha primeira formação, Cosme, foi economia. Eu sou economista formado desde 1999. E o que me levou a isso, né? Na verdade, acho que eu vou voltar um pouquinho, viu, Cosme? Volta. Porque, na verdade, eu antecipei um pouco essa decisão. Porque eu fiz colegial técnico. Legal. Então, a minha família falou, vai fazer um colegial técnico e tal. E eu tinha a intenção de ser engenheiro. Legal. E fiz curso técnico em mecânica. Junto com o colégio técnico? Junto com o colegial técnico. Na época, na verdade, era tudo junto. E eu fiz, inclusive no último ano do colegial técnico, que era 4, eu ainda fiz o primeiro ano da faculdade de economia. Eu percebi que já não era o que eu queria, né? Seguir como engenheiro. E aí eu parti para economia. E por que eu parti, né, para economia? Porque eu tinha alguns exemplos, pessoas com quem eu me inspirava, né? E que eles atuavam nessa área. E eu achava muito interessante entender como funciona, né, a economia, como os agentes econômicos interagem. Então foi aí que eu fui para a economia. Legal. E quando você era... Aí agora voltar um pouquinho. Quando você era criança, assim, você tinha algum sonho do tipo, que a gente fala assim, quando eu crescer eu vou ser... Era engenheiro? Era alguma coisa nesse sentido? Artista? Qualquer coisa nesse sentido? Eu tenho uma história muito interessante. Eu tenho lapsos de memória porque a minha avó, ela faleceu quando eu tinha 4 anos. Então, mas eu tenho alguns lapsos de memória de alguns momentos que eu tive com ela. Legal. E em um deles, eu falava para ela que eu queria ser bombeiro. E ela falou, não, filho, você vai ser médico. E eu não fui nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Mas, por uma razão ou outra, eu acho que desde criança tem algo ali que está relacionado com o meu propósito, né? Que é ajudar pessoas. Legal. Só que eu consegui ter essa conexão, né? Só em 2019, quando eu fui estudar um pouco sobre comportamento humano, sobre competências, pessoas e tudo mais, que eu percebi que o meu propósito sempre foi esse, de ajudar pessoas. E ali, qual era o exemplo que eu tinha quando criança, né, com 4 anos de idade? Um bombeiro, que é o que salva pessoas, que ajuda e tudo mais. E eu acabo sendo bombeiro muitas vezes, né? Então essa é uma história que está correlacionada com a minha vida. Muito legal. Eu faço essa pergunta e eu sempre comento, a gente vai falar um pouco ainda de formação, porque eu sou o maior entusiasta e incentivador da educação, assim. Eu acho que a educação transforma. E quando eu falo de educação, eu não falo só da questão do ensino médio, eu acho que é essa questão de você conhecer coisas, conhecer assuntos, se identificar com as áreas, porque quanto mais você linka, né, o seu propósito de vida e todos os sentidos para aquilo que você realmente quer, quando você faz a diferença como profissional, independente da área. Seja bombeiro, seja engenheiro, seja médico, seja controller, por exemplo. E nessas andanças da vida que você se tornou economista, em algum momento você teve contato com a contabilidade mais diretamente, assim. Como que foi esse contato inicial? Então, a contabilidade, né, ela veio meio que... meio sem querer, vamos ser bem claro.
Jovem, aí você acaba não sabendo muito bem profundamente como que são as coisas, né? Sim. E a minha intenção sempre foi trabalhar em banco, né, instituições financeiras. Afinal, eu fiz economia e na instituição financeira ter um background de economia seria interessante. Contudo, eu acabei não entrando, né, em nenhum processo seletivo na época para banco. E nesse intervalo eu acabei fazendo um intercâmbio, né, nos Estados Unidos. E um amigo meu, que era meu colega de quarto, era um brasileiro, tal, também estava fazendo, ele estava passando por um processo similar ao meu, só que ele só estava aplicando para empresas, Uhum. para indústrias e tudo mais. Ele tinha acabado de entrar na Ford Uhum. e tinha recebido um convite da Dow para participar como no processo seletivo, né? E ele falou, eu posso referenciar meu amigo? Eu falei, claro. Eu fui, entrei e comecei a trabalhar na área de controladoria. No meu primeiro departamento lá foi na área de ativo fixo. Então, na verdade, desculpa, foi reconciliação bancária. Então, eu comecei a fazer o conhecimento, a introdução à contabilidade nesse momento. Mas até então eu buscava uma área financeira, mas Até porque você já tinha se formado como economista. exato. Obviamente na escola, né, na faculdade eu tive as matérias e tudo mais, mas acabando ainda não, você não entende profundamente como que você aplicava isso dentro do seu dia a dia, dentro da organização. E aí, a partir daí, eu acabei participando de diversas áreas na área de controladoria, lá dentro da instituição, né, da Dow, e eu acabei me dedicando muito só nessa área. Então, eu acabei me formando também, fiz MBA em controladoria, fiz pós em controladoria para poder entender e me aprofundar mais, principalmente na área fiscal, na área de negócios, planejamento. E depois eu acabei também focando em MBA em internacional, e aí a partir daí eu fui mais focando nessa área contábil. Mas a economia, ela foi uma base importante para você tomar essas decisões também, né? A visão que você veio... Eu falo isso porque, por exemplo, eu não sou formado em economia, eu sou formado em contabilidade. E aí eu tenho uma visão de economia, mas você já veio da economia e trouxe essa visão para a contabilidade. Você acha que isso foi um facilitador para você? Ou as áreas não se relacionaram tanto assim? Elas têm uma relação, né? Eu acho que tem uma relação. Economia, muita gente acha que ela é exatas, mas está longe disso, né? Na verdade, contabilidade também, mas não é. ela é humanas, é principalmente humanas, porque está relacionada com pessoas, né? Com Sim. políticas. Se você não tivesse a política e a discussão, né, de como que isso pode ser colocado, você acaba não conseguindo exercer economia de uma forma integral. Tanto que se falava, né, que a única forma de você exercer plenamente e você aplicar seria numa ditadura, onde você estabelece todas as regras e você faz o que você quiser. Só que aí você tem outras consequências. Sim. Então, por isso que é uma ciência humana. E aí, pensando nisso, a contabilidade ela tem uma boa relação, né? Porque eu tive muitas matérias relacionadas à contabilidade, principalmente contabilidade de custos, a parte de contabilidade. Que é o que normalmente o pessoal mais odeia, contabilidade de custo. E você sabia que tem uma contabilidade dentro da economia que chama contabilidade social, que é onde ele faz toda a parte de todos os agentes econômicos, e ele faz como se fosse um balanço, né, da estrutura da organização. Então, assim, tem uma correlação, mas até então era muito distante a minha aplicação da economia, de fato, né, que é agir entre os agentes e aplicar em processos mais, vamos dizer assim, rotineiros dentro da operação. Entendi. E só para abrir um parênteses, que é uma curiosidade, eu acho que pode ser uma curiosidade de quem está assistindo a gente. Você fez um intercâmbio nos Estados Unidos. Esse intercâmbio
é óbvio que você diretamente se envolveu com uma cultura diferente da nossa, né? Eu não tô aqui para julgar culturas que são melhores ou que são piores, eu quero destacar apenas as diferenças. Você sentiu que teve muita diferença, ou que tem muita diferença da cultura, por exemplo, americana, de quando você foi... Americana não, né? Estadunidense para brasileira, em termos de trabalho, planejamento, ou você acha que não tem tanta diferença assim? Bom, bastante, né? Na verdade, são as culturas... Vamos lá, primeiro, né? Como que foi esse intercâmbio? Intercâmbio, você vai para estudar uma outra língua originalmente, né? Mas você ganha muito mais coisas. Então, vem sempre, né? Você acaba conhecendo justamente uma cultura, como eles vivem, qual é a forma deles, e você começa a entender por que eles agem de determinada maneira ou outra, porque é a forma que vem desde a sua formação, né? Desde como eles nasceram dentro de um determinado ambiente com determinadas regras. Sim. E aí eles foram seguindo dessa maneira. E também, né, a oportunidade que eu tive de conhecer, além dos americanos, né, os estadunidenses, eu conheci também diversas outras culturas, porque quando você está lá, tem outras pessoas que vêm ao mesmo tempo. Para fazer intercâmbio. Para fazer também, né? intercâmbio. Então, por exemplo, como eu comentei há pouco, eu tinha um colega de quarto que era brasileiro, mas eu tinha um colega de quarto que ainda é meu amigo da Costa do Marfim. Legal. Eu tinha alguns japoneses, coreanos, teve tcheco, teve diversos, sabe? Então, assim, turcos, puta, eu tive uns amigos turcos que eram eu criei uma amizade muito forte com eles. Então, e são culturas completamente distintas, Sim. né? E como é que você faz? Porque você está dentro do mesmo propósito e tudo mais. Pessoal, um recadinho. A gente tá tendo uma ventania fora do comum aqui no lugar onde a gente tá gravando o podcast. Então, a gente tá tendo umas pequenas intermitências. Pode ser que durante o episódio vocês vejam a luz piscando, mas a gente vai editar para que tudo fique o melhor possível e a gente continue trazendo essa conversa para vocês. Então, retomando aqui a questão do intercâmbio, você disse que fez amizades com os turcos. E aí é uma cultura totalmente diferente, mas que houve essa integração entre vocês. E aí, como que você trouxe isso, assim, essa bagagem de entender outras culturas para entender até a nossa própria mesmo? Você deu alguns comportamentos, por exemplo, dos estadunidenses, eu falo isso porque nós também somos americanos, né? Você trouxe algumas coisas dos estadunidenses e em alguns pontos aqui, quando a gente for falar de planejamento, a gente vai ver essa diferença na questão da cultura brasileira. E como que você internalizou isso para conseguir adequar o seu trabalho, que também tem essa questão de prazo e regra que é muito determinante para o sucesso? A cultura, né? A cultura, ela está muito correlacionada a quando a gente desenvolve comportamento humano, né? Porque, afinal de contas, o que eles têm de diferente a nós, muitas vezes, está muito relacionado à sua cultura, a forma deles serem, a forma de como eles agem. Então, isso acaba influenciando no meu dia a dia desde sempre. Mas ele me ajudou muito a ser mais adaptável. Boa. Então, eu acabo me adaptando muito mais às diversas ocasiões, às diversas culturas. E, consequentemente, me adapto também às pessoas a conseguir entender isso de uma forma melhor, né? E aí como a gente fala, por exemplo, de questões muito estratégicas que estão envolvidas com o seu trabalho, cada ambiente de empresa que você está acaba sendo uma cultura diferente. Ainda que sejamos todos, por exemplo, brasileiros, ou que as empresas tenham um capital internacional e que tenham influência de fora, a gente está lidando com culturas empresariais diferentes, né? E essa adaptabilidade também funciona para você nesse sentido. Sim, com certeza. Uma coisa que eu acho interessante, né? Porque logo que eu voltei do intercâmbio, a primeira empresa que eu fui trabalhar é uma empresa americana. Então, eu trabalhei 5 anos numa empresa americana, focado, muito objetivo e determinado. E lá nós tínhamos uma estrutura matricial com diversas correlações com outros estrangeiros de diversas regiões. Eu tive chefe colombiano, tive chefe sueco e diversos, né? Isso fez com que eu já convivesse com eles de uma forma muito mais tranquila, porque para mim viver uma cultura foi algo diferente.
E a partir daí, né, eu acabei eu fui trabalhar numa empresa espanhola, que aí é uma cultura completamente diferente, né? Um quando é objetivo direto, com planejamento e tudo mais. O outro, eu brinco que hoje o espanhol, ele falava assim, hoje a gente vai para a direita, né? E aí, amanhã ele vai para a esquerda. É completamente direções opostas, completamente em lugares diferentes. Depois de amanhã ele queria ir para o norte, e o outro para o sul, e você fala, cara, e agora? E aí a gente seguia dentro de um objetivo e seguindo e adaptando dentro desse contexto. Hoje eu atendo, na verdade, diversos clientes, né? Tenho um cliente americano, que eu atendo a operação dele Brasil, Colômbia, Peru. Tenho um cliente austríaco, tenho um cliente que ele é de Singapura, que acaba também tem uma correlação muito com chineses e americanos, então você tem que conviver com diversas culturas. E cada um tem a sua particularidade. Então você tem que entender que muitas vezes, às vezes um é mais ríspido, o outro é mais duro, e você fala, mas é a forma deles serem. E não significa que eles não querem ser seu amigo ou não querem fazer um bom trabalho. Então, é isso, é se adaptar. Eu acho que o grande segredo da cultura é se adaptar ao contexto e entender em que ambiente eles estavam, em que ambiente eles estão. Muito bom. E aí, falando de cultura, a gente tem ano de 2026 chegando aí, batendo na porta. Eu acho que a gente tem diversos desafios aí, né? Então, a gente tem a reforma tributária que está chegando como um princípio aí de uma transformação que vai vir. A gente começa aí, a partir de janeiro, a tributação dos lucros distribuídos, né? Até então, se a lei não mudar, é o que a gente tem. A gente tem também, ano que vem, um ano de Copa, ano de eleição. Como que você percebe que esses desafios vão abraçar o empresariado aí brasileiro ano que vem? É uma pergunta difícil, né? Porque eu sinto que o brasileiro ele sempre vai deixando, né? Primeiro, eu acho que o brasileiro ele tem um grau de adaptabilidade muito grande, porque a gente vive num país que são regras que mudam o tempo todo, contextos que mudam o tempo todo. Então, no Brasil até somos conhecidos aí por terem bons profissionais, né? Na área de economia, finanças e afins, porque eles estão ali o dia inteiro rodeados de novos desafios. E os desafios que nós estamos enfrentando em 2026 pode ser oportunidades, se você estiver preparado para isso, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Muitos brasileiros acabam não focando isso e tem a característica de deixar para a última hora. Mas, a partir de agora, vão ter muitas mudanças significativas e elas precisam de algo que é o planejamento. E o planejamento é essencial para que você consiga passar por esses processos, né? Como a gente passou em 2020 por uma pandemia e as pessoas não acreditavam nunca imaginavam isso. Sim. E como que você se adaptou à mudança, né? Muitas pessoas tiveram que se informatizar, fazer TI para poder estar disponível aí, né, no dia a dia, do dia para a noite. Porque muitas vezes depois eu vejo, vão postergando essas decisões. Então, o ano de 2026 eu acho que é um desafio, porque você começa com planejamento tributário não, reforma tributária, né, que começa a entrar ainda de uma forma tímida, mas com seus desafios, porque você tem ali ainda alguma regulação de toda a parte de notas e afins para que você esteja pronto para 2027, que de fato é a primeira grande mudança, né? Sim. Mas se você não fizer agora, você pode começar a ter algumas sanções aí, né, a partir de 2026. Depois a gente pode até retomar falando um pouco mais sobre o planejamento relacionado à reforma tributária. Legal. Mas pensando nos outros pontos que você trouxe, né, eleições, então as eleições também interferem, né? Quando você está fazendo um planejamento, você tem que pensar quem é o governo que está ali, né? Quem são os entes que vão estar envolvidos. Aí, olhando pelo meu lado economista, assim, sinceramente, nós não nos importamos quem é o governo, né?
É óbvio que possa ter uma predileção, mas não significa. O que a gente precisa ter é uma previsibilidade. Como que esse governo vai agir? Se o governo vai agir, quais são as formas? Se for um governo mais de esquerda, ele tende a ter mais gastos, vai focar em atividades mais de crescer o Estado. Se for um governo mais à direita, ele vai tentar diminuir o tamanho do Estado e focar em atividades de crescer mais, dar, na verdade, essa responsabilidade para os entes da economia, né, que somos nós, os outros, os privados, os, né? os privados. Então, são características diferentes. Não estou dizendo que um é melhor ou que o outro é pior, mas aqui, se não tem previsibilidade, esse é o a dificuldade. Mas nós, como empresários, nós temos que olhar quais são as possibilidades e como que nós vamos agir frente a um ou frente a outro, né? Acho que esse é o grande ponto. E trabalhar com essas incertezas. Muito bom. Eu ia comentar mesmo, um dos meus objetivos, eu trouxe eleição, não por essa questão de que o país está dividido, ou que fulano é uma coisa, cicrano é outro, era mais para trazer mesmo esse contexto mais econômico, de que independente de qual que é o caminho que se vai, existe uma necessidade da gente se preparar, existe uma necessidade de se pensar sobre, de planejar ainda em relação a isso, até porque as eleições presidenciáveis, ela acaba tendo um contexto para fora também, a gente acaba virando, não é uma vitrine no sentido de exemplo, mas a notícia da eleição de um novo presidente vai para a economia internacional, e a economia internacional também faz, eu não sei nem se eu posso usar essa palavra, se for errada você me corrige, ela também especula com base em quem está entrando, seja por histórico, seja por determinismos, ou porque um é para a direita, outro para a esquerda. Então, subentende-se que quem é mais para gestão de direita vai fazer isso, quem é mais gestão de esquerda vai fazer isso, e isso especula-se em volta. Então, quando a gente tem um candidato ou uma candidata que entra, a gente acaba tendo essa especulação também voltada para o nosso planejamento e como o mundo acaba vendo o Brasil. Isso interfere também, né? Sim, na verdade, da mesma forma que nós, empresários, precisamos ter uma previsibilidade, o mundo também. E por que a gente depende do mundo, né? Porque eles investem no Brasil. Então, ou através do nosso endividamento, onde a gente vende títulos públicos e eles investem através da nossa aqui, né, esse dinheiro e patrocina, né, na verdade, a economia, ou através de investimentos diretos em produção e desenvolvimento para criar empregos e tudo mais. Só que se a gente tiver uma insegurança local, né, quanto maior a insegurança local, mais o investidor estrangeiro ou local, ele tem medo de investir. Sim. Né? E vai começar a ter uma determinada ou outra ação, né, frente a isso. Então, quando a gente fala de entes estrangeiros, eles são outros entes iguais a nós, que vão ter as mesmas preocupações. Só que, pensando na questão da cultura, ele vai entrar num país onde ele não conhece o ambiente como um todo. Sim. E se ele não tem uma previsibilidade, se você não tem algo que está correlacionado, né, a parte jurídica também não está clara, se você tem uma insegurança, né, por que se fala muito de segurança jurídica, muita insegurança do governo? É porque, às vezes, ele não tem uma previsibilidade clara. Então, como é que eu vou colocar meu dinheiro num lugar que não sabe se eu vou conseguir tirar, ou se eu vou conseguir ter o retorno, ou se eu vou ter um endividamento, ou se eu vou ter muito imposto? Tudo isso está correlacionado. Eu tenho exemplos assim, né? Eu tive contatos nessa minha carreira de contabilidade em falar com pessoas de outros países para explicar, por exemplo, ICMS-ST. E assim, é uma coisa que eu nem julgo, porque é uma complexidade tributária muito grande. Agora com a reforma, a tendência é que isso, né, a gente está se espelhando ainda em alguns outros países de economias mais desenvolvidas, né, nessa classificação de desenvolvido e subdesenvolvido, para chegar num lugar que talvez traga mais clareza, assim, para as pessoas. Mas realmente, esse ambiente tributário aqui, nossa, ele é muito complexo, assim. Então é difícil para quem não vive essa realidade entender de fato como que é isso. Curiosamente, eu tive esse mesmo desafio para explicar para um americano como que era o ST. Acho que eu repeti isso umas 82 vezes, depois da 82ª vez ele chegou e falou assim, legal,
eu entendi que você entendeu, que você sabe, eu tô tranquilo. Então você vai continuar me assessorando e tá tudo bem. Esse foi o ponto. Sentido. Basicamente, ele não entendeu a lógica do todo, né? Mas assim, a reforma realmente ela tende a trazer melhorias conceituais. Se ela é justa ou não, não vou entrar no mérito. Sim. Mas você vai ter agora o papel do IVA, né? Que é o valor sobre o consumo, né? Esses impostos sobre o consumo. E aqui a gente tem o IVA dual, né? Porque a gente vai ter 2 impostos aí correlacionados, mas ele vai ser muito mais prático, porque a gente vai mudar, na verdade, o conceito do que é nosso e o que é do governo. Então, a partir do momento que você for vender, a tendência é você vender e falar, o meu preço é 1.000. E aí você vai embutir o quanto que o governo vai querer receber. Se for 28%, que é a expectativa do próximo da tributação, ainda não está definido completamente, porque tem algumas regulamentações ainda estabelecidas, você sabe que vai pagar 1.280. Sim. Então, inclusive, deixa de ter a questão de por dentro, por fora, vai ficar algumas coisas mais fáceis. Então, vai ficar muito melhor o entendimento. Mas a transição é sempre complexa, porque hoje nós vivemos numa realidade sobre um determinado contexto e agora vai mudar e vai ter... Mas tende a ser mais fácil. Mas também tem muitos desafios aí que vão demandar, na verdade, um aprendizado. Então, planejamento e conhecimento eu acho que é o diferencial. Isso aí. Falando de reforma, eu ia colocar aqui, a gente tem hoje, né, uma complexidade tributária, que eu acho que muitas das pessoas às vezes negligenciam, assim, com medo. Tô falando dos empresários mesmo, e tem uma dificuldade muito inerente, que é na hora de formar um preço. Mas a gente vive um mercado de consumo que é de uma forma, e aí a partir do ano que vem, a partir da reforma, né, ano que vem não, a partir da reforma, esse modelo de consumo ele tende a mudar um pouco. Como que você acha que vai ser para os empresários formar preço com essa nova sistemática de cálculo? Hoje você está querendo me trazer perguntas fáceis, né? Assim, a precificação assim, já é um grande desafio para o empresário, né? Porque hoje muitos empresários acabam fazendo mais um markup e segue a vida. Mas não dá para fazer isso daqui para frente. Você vai ter que trabalhar de uma outra forma. Por quê? Porque com a tributação nova, né, você vai ter que entender como que você vai... como é que está a cadeia. E o que é a cadeia, né? Quem são seus fornecedores e quem são seus clientes. Para você conseguir... porque você precisa agora tomar créditos para você poder utilizar e ter alguns benefícios. Antigamente você não tinha quase crédito de nada. E a partir de agora, tudo que você compra para você produzir, né, para o consumo final, né, ele vai ser passível de crédito. Tem sempre desde que, né? Sim. Desde que tenha sido pago os impostos antecipadamente e tudo mais, mas seria essa forma. Então, nós precisamos entender qual que é o preço líquido hoje para a gente poder colocar o novo preço na mesma base, até para que você seja competitivo. Se você chegar e falar, hoje eu vendo a 1.000, na verdade, você tem que colocar o seu preço agora, talvez a 800, né? Mas você fala, nossa, mas eu vou diminuir meu preço? Não, na verdade você está tirando os impostos e depois dos 800 você vai colocar o imposto em cima. Para você ser competitivo, porque se você não fizer isso, você vai ter uma tributação muito maior. Né? Principalmente quando a gente está falando do setor de serviços, né? Que é o que vai acabar tendo os seus principais desafios, porque hoje a maioria, né, na pior das hipóteses, se você tivesse no lucro real, ele teria lá os 9,25% de PIS e COFINS, mais uns 5% aí de imposto direto, né? Uhum. E a tendência é que ele vai ter os 28% direto na veia. E então como é que isso vai ser feito, né? Só que quem está comprando esse serviço, ele também vai tomar esse crédito desse imposto e ele pode utilizar tanto se for uma empresa de serviço, como também uma empresa de produtos. Ele não tem mais essa distinção. Esse tipo de imposto eu não posso usar. Na verdade, é tudo um imposto, ele vai ser utilizado de uma maneira ou de outra, né? Muito legal. Eu ia comentar contigo, você falou sobre as empresas de serviço,
E é interessante, né? Quando a gente fala de produto, às vezes é até mais fácil a gente tangibilizar, porque o produto é assim, vamos fazer o preço dele. Agora, quando é serviço, é mais intangível. E agora tá todo mundo dentro da mesma regulamentação, né? Então, se eu sou serviço, eu vou prestar serviço para um comércio, esse comércio tem direito a usar esse crédito, que é uma sistemática que até então, dependendo de como era, ainda era diferente, né? Tinha as limitações de regime tributário e tudo mais. Ainda, na verdade, esse processo vai durar até 2033, onde você vai ter uma transição, né, com todas essas movimentações dos impostos, do PIS e COFINS, fazendo a sua primeira transição, e depois o ICMS e o ISS fazendo sua segunda transição aí ponderado até 2033. Então, vai ser um desafio, porque você vai trabalhar com os dois. Né? Então, eu acho que para nós contadores também vai aumentar bastante o trabalho, né? Porque você vai ter que entender e trabalhar com um novo ambiente que tende a ser melhor, né? Entre aspas, mas ainda sem desgarrar do passado, porque você vai ter que lidar com os dois ao mesmo tempo. Uma das coisas que a gente tem conversado muito e acho que você tem tá trazendo isso de uma forma muito legal, assim, é que esse conhecimento que se tinha de como era feito até agora, ele não é que ele vai ser descartado, mas ele vai deixar de existir. Então, essa reforma nessa magnitude, assim, vai fazer com que as pessoas que estudarem ela e que estiverem à frente, que se modifiquem, não pode ser apegado ao passado, porque o que era já não vai ser mais, né? Então, é preciso ter esse desapego aí e tentar, de fato, continuar estudando para poder entender essas sistemáticas e como que essas coisas vão se transformar. A gente tem certeza que vai mudar a cabeça do nosso aqui na forma de consumo, na forma de precificação também. E a gente tá num período agora, né? Final do ano, Natal chegando, mas o ano que vem é uma viradinha, né? Dia 31, meia-noite, dia 1, começa o ano novo. E aí a gente precisa falar de planejamento. Como e quando é necessário, talvez esteja um pouco atrasado. Até esse episódio sair, quem não se planejou, precisa estar correndo para fazer isso. Mas como se planejar estrategicamente? Assim, o empresário ele deve criar metas, ele deve buscar conhecer tecnicamente a sua área, ou a dica é olhar para a reforma tributária? O que você acha que é a grande vez assim, para se planejar para o ano que vem? Assim, é muito complexo você falar para o empresário, né? O empresário, para mim, ele é um super-homem hoje, né? Porque ele tem que conhecer diversas coisas e tentar fazer diversas coisas. Eu não sei se ele é um super-homem ou se ele acha que ele é um super-homem, né? Porque ele quer fazer tudo sozinho. E o ideal é você trazer as pessoas que sabem fazer isso para construir um ecossistema de trabalhar em conjunto, de forma que você consiga ter esse resultado melhor, né? Mas, respondendo sua pergunta, o que é importante, né? É analisar quais são os desafios que você vai ter no próximo período. Então, a gente já falou de reforma tributária, a gente falou de eleição. Distribuição dos lucros tributados distribuição dos lucros que vão ser tributados também. Também a questão de Copa, tem um monte de feriado. Também, né? Que acaba diminuindo essa hora útil do ano, né? Colocando assim nesse contexto. Sim. Então, você olha isso, você percebe que a necessidade de você primeiro entender que essa é a regra do jogo, certo? Boa. Então, vamos entrar no campo com as regras embaixo do braço. Essa é o grande ponto. E como que você vai jogar o jogo? Então, analisar dentro do seu negócio. Então, pegar o seu negócio e entender como que essas regras, né, e esse cenário vai interferir dentro dele. Bom, a parte da reforma tributária. Então, acho que o primeiro ponto é olhar internamente e ver se você vai ter impacto com relação às classificações e outras coisas para que as notas comecem a saírem muito direitinho a partir de 5 de janeiro. Com relação aos demais pontos, né? Olhar um pouco, já se antecipar com relação à precificação. Porque as empresas vão ter que analisar muito bem como quem vão ser contratados. Né? Então, empresa de grande porte, muitas vezes ela não vai contratar um determinado serviço se ele estiver dentro do Simples.
E não optar por passar o crédito, por exemplo, porque né? não passa o crédito para ele. Então, assim, essa questão de você olhar o preço do produto, ele vai ser mais ele não é tão direto, né? Porque às vezes se eu vender para você por 1.300 e o outro vender por 1.200, não necessariamente o 1.200 é melhor do que o 1.300. Porque se eu tomar 100% de crédito aqui, né, digamos, os 20 por 280, né, que seria aí os 28%, né, nesse modelo, o preço tende a ser menor o maior, né? Sim, o Então, maior compensa mais, né? compensa mais do que o outro. Então, você tem que revisar, na verdade, essa questão, né, de que sistema tributário você vai optar. Ainda 2026, ainda você tem essa colher de chá de você já estudar, porque 2027 aí você já tem que estar com isso valendo, né? A regra é 100%. Então, acho que isso é um ponto importante. Então, mas não adianta você deixar só para 2027, porque aí, quando entrou no jogo e você está com o time errado, você vai perder, né? Eu acho que esse é o ponto. Aí, pensando nos outros desafios, né? O que você vai fazer com relação à tributação? Sobre lucros, né? Sobre distribuição de lucros. Tem N possibilidades, né? De forma legal, né? Ninguém está falando de nada ilegal. Você tem N possibilidades, né? Desde você estruturar holding que você vai receber os seus lucros, né? Para dentro dessa holding, porque empresas não têm essa tributação, são pessoas físicas, né? Mas aí tem que analisar e fazer uma estruturação. Então, também tem aí um desafio, né, de você estudar e se planejar para que faça isso da melhor forma. Quando a gente fala, né, dos muitos feriados, você tem que tentar achar a solução de como você vai organizar a sua produção, como você vai organizar a sua venda, para você conseguir ser mais produtivo dentro do tempo que você vai ter. Boa. Eu acho que olhar esses pontos, né? Parece muito intangível, mas aí quando você começa a dividir em partes e olhar isso de uma forma mais lógica, você consegue entender que é muito mais prático de você conseguir fazer isso de alguma maneira. Muito bom. Uma das coisas que eu queria tratar com você, ainda falando de planejamento, pensando aí na questão da longevidade das empresas, existe uma questão que é o processo sucessório. A gente até chegou a comentar um pouco. Você entende que esse assunto é um tabu? E se sim ou não, eu queria que a gente falasse um pouco sobre aí, como que é para essa abordagem assim. É importante que, por exemplo, um empresário que tem uma empresa pense nessa questão sucessória, se planeje com calma. Como que é isso, assim, na realidade do dia a dia? Então, um dos nossos trabalhos, né, que a gente faz lá é a parte de avaliação de empresas e a parte de, principalmente nessa questão sucessória, né? Muitas vezes por uma crise que ocorreu, né, que foi um falecimento de um dos sócios ou uma briga entre sócios. E aí, correlacionando com a sucessão, né, o primeiro tabu que a gente fala é que o tabu é a sucessão do sócio. E, na verdade, quem é a pessoa que vai ser perene? É a empresa. Sim. A empresa é uma pessoa, né? É uma pessoa jurídica. Isso. É uma personalidade jurídica. E essa personalidade jurídica, ela tem a tendência de ser perene. Ela tem uma perpetuidade. Ela nasceu para continuar vivendo eternamente. Esse é o objetivo. A não ser que você tenha um propósito específico, né? Início, meio e fim. Mas, na essência, você tem esse propósito. E para dar continuidade à empresa, você precisa trocar as peças do xadrez para que ela consiga andar. Então, o empreendedor, né, que está à frente de uma empresa, ele tem que quebrar o tabu, né, de que a gente está falando que ele vai morrer. Isso ele vai morrer mesmo, como eu vou morrer, você vai morrer, né? Sim. Todos nós vamos morrer. A partir do momento que a gente tem essa consciência, quem é que vai administrar esse negócio daqui para frente, né? Você tem algumas possibilidades, né? Ou estruturar isso, né? Todo um conselho, você estruturar e ter uma administração familiar meio distante, uma organização, uma gestão profissional que possa atuar dessa maneira. Ou você também pode vender o negócio, né? Para alguém que possa gerir isso a partir daí.
Então, assim, as possibilidades são diversas, mas o tabu aí é que a gente está falando de morte, né? A morte do empreendedor. Então, ele acha que ele não quer falar sobre isso, porque ele tem medo da morte, ele tem medo de morrer, né? E na verdade, quem vai acabar morrendo vai ser a empresa que ele não vai ter uma sucessão, então ela vai acabar morrendo. Então, o ponto principal é, quanto antes você conseguir estruturar isso e se organizar, mais fácil é o processo de você migrar para alguém ou para vender ela, para ter um negócio, né? Porque a empresa tem valor. A empresa, muitos empresários, eles têm a falsa ilusão que o valor da empresa são só tangíveis, né? Que é a mesa, é a cadeira, as máquinas, os equipamentos, mas você tem muitos outros ativos intangíveis que nós avaliamos nesse contexto, né? Quando a gente fala de carteira de cliente, de marca, de diversos contratos que você tenha, digamos, uma concessão de uso num determinado tipo de marca, né? Tudo isso a gente pode colocar e avaliar isso, né? Para colocar dentro do todo. E isso tem seu valor e ele pode ter uma continuidade. Muito legal. Aí é mais um item para dar um check no planejamento do ano que vem. Como controladoria, agora mudando um pouco o foco, como que você entende que essa área poderia ajudar o empresário na gestão do seu negócio? Então, as pessoas acho que elas não entendem muito bem o que é uma controladoria, né? Desculpa, deixa eu beber uma aguinha aqui. Enquanto você vai vendo aí... já foi, nem precisei enrolar alguma coisa, pensar numa piada, mas não foi. Ainda bem. Foram salvos. A controladoria, na verdade, muitas vezes as pessoas pensam que é um departamento, né? Mas é muito mais do que isso, né? A controladoria, ela pensa, né? Ela tem o objetivo de garantir que as coisas estejam dentro das regras do jogo, né? Então, por isso que surgiu a controlar, né? O controller é aquele que controla as regras. Então, como que essas regras estão sendo feitas? Então, o primeiro passo é, você tem que definir as regras, né? E como que você define essas regras, né? Com planejamento. Um planejamento inicial, onde você vai estabelecer lá um orçamento, um planejamento estratégico. Essas são as regras do jogo. E a partir daí você vai ter uma controladoria para verificar se você está colocando realizado versus aquilo que você tinha planejado, né? Organizando esse contexto. E organizando todo esse jogo para que ele funcione de uma forma correta. Assim, tentando fazer uma analogia mais simples, é isso, né? É colocar o incerto por certo aí dentro do contexto, né? Entender aquilo que você estava lá planejado, para ver se você está cumprindo o que você planejou. E eu acho que, eu não sei se você... A gente, né, pelo menos como contabilidade, lida com diversos tamanhos de empresas, né? A gente tem a empresa que é grande, a média, a pequena. E precisa ser grande para ter controladoria? Isso é um tabu também, né? Porque... Eu também acho. Como eu mencionei, eu tenho alguns clientes estrangeiros, né? E por que eu escolhi atuar com eles, né? Primeiro, que eles têm esse conceito muito claro, né, na sua essência. Por quê? Eles fizeram, lembra, o que fizeram eles investir no Brasil, né? Um investimento. Então, aqui também tem a correlação da economia, né? Eles fizeram um investimento e o que eles querem em troca? Né? Um retorno específico de alguma maneira. E como é que ele vai saber se aquilo está funcionando? Através de uma controladoria. Então, eles têm relatórios gerenciais e todas umas informações para isso. Só que só o grande precisa disso? O que você acha? Claro que não. Então, é isso. Eu acho que a regra é essa. Então, o ponto principal é, se você tiver a regra estabelecida, a controladoria pode ser implantada. É que muitas vezes o dono, o dono ou o empresário, né, que está à frente do negócio, ele acha que ele consegue fazer tudo sozinho, né? Apesar daí, eu acho que a gente fala muito da solidão empresarial, né? Porque ele não tem com quem compartilhar isso, com quem dividir, então ele toma decisões fáceis ou difíceis sozinho. E muitas vezes todos acham que ele tem que saber tudo. E não é. Então ele tem que trazer pessoas ou até
conselheiros, né? Ou, sei lá, hoje tem a função de mentores, advisor, né? Que a gente pode auxiliá-los no contexto, né? De você poder ajudar ele a pensar melhor, né? Porque essa é a ajuda de como que ele pode fazer isso da melhor maneira. E se organizar para ter uma controladoria estruturada e tudo mais. Então, o ponto principal é pegar aquilo que você planejou, que são as regras, e colocar em prática. Eu vou me antecipar aqui nas ordens das perguntas, porque você trouxe a questão da solidão. Eu acho que é um tema muito legal e acho que é um tema, pelo menos na minha visão, talvez eu seja um pouco limitado para falar disso, mas eu acho que existe uma negligência desse sentimento de solidão empresarial que talvez pela aquela capa de super-herói que o empresário acaba tendo que colocar para poder resolver as coisas, as responsabilidades às vezes ficam todas na mão desse empresário, e aí existe essa dificuldade de dividir essa responsabilidade. Então, por exemplo, ao invés de eu, por exemplo, ter um conselheiro, deixa eu tentar aprender sobre essa matéria, mas eu também preciso dar conta do meu comercial, por exemplo, eu preciso fazer faturamento, preciso isso, preciso aquilo, e aí, de repente a empresa vira uma coisa que é gigantesca, né? E aí como que um conselheiro, por exemplo, poderia ajudar um empresário que precisa tomar decisões, mas que também tem todo o seu sentimental envolvido nisso, porque o negócio é dele, né? A marca, às vezes é dessa empresa que ele sustenta, por exemplo, tira o sustento da família. Então, existe uma questão muito pessoal em tudo isso. Mas existe a necessidade de ter razão para tomar decisões, às vezes, muito difíceis. Como que é, assim, a entrada desse conselheiro para ajudar e apoiar nessa tomada de decisão assim, e se você conseguir falar pra gente quais são os dados normalmente que um empresário precisa para tomar decisões mais acertadas. Vamos lá, tentar dividir a sua pergunta, porque tem muitas coisas para serem mencionadas, né? Eu acho que o primeiro ponto é a solidão, né? A solidão empresarial. As pessoas acho que olham, né? Por que tem, primeiro ponto, por que ele fica solitário? Né? Porque a partir do momento com quem você não tem com quem compartilhar informações, você vai ter que começar a tomar essas decisões da melhor forma possível, com sozinho, com o que você tem na mão. Que você tem, sim. E muitas vezes eu escuto do empresário falando assim, não, mas sempre funcionou até agora, né? Por que não eu vou ter que mudar a partir de agora? E muitas vezes quando essa pergunta vem, eu já sei que está dando alguma coisa errado, né? E ele está querendo entender o que aconteceu, por que ele não consegue. Já vinha dando certo até então, né? Porque e aí, um dos grandes problemas que acontecem aqui, né, é que ele não tem mais braço. Ele não tem mais braço. Ele não tem mais braço para fazer tudo, né? Porque muitas vezes ele é a pessoa que, voltando a um jogo, né, é o cara que está cruzando, que vai tentar cabecear, que vai querer defender. Então, ele não tem mais como jogar em todas as posições. Ele cresceu num determinado tamanho que ele vai ter que ter novas regras estabelecidas. E ele não sabe como fazer isso de uma forma estruturada, né? E aí é onde ele começa a patinar dentro desse contexto. E aí, então, estando sozinho, é muito complexo. E aí que entra o papel de um mentor, ou um advisor, ou um conselheiro, né? Porque as pessoas acham que, em primeiro lugar, o conselho é um negócio muito de grandes empresas, Petrobras, ou alguém que possa fazer isso. Eles têm, por os conselhos de administração, que tem suas regras, isso até regulatório, né? Tem toda a estrutura, sim, obrigações e tudo mais. Mas existe hoje o papel do conselheiro consultivo, né? Que ele vai te dar o apoio a você, empresário, tomar a decisão sozinho. Não sozinho, mas com diversos pontos de vista que vão te auxiliar a tomada de decisão. Mas isso é muito caro? Né? Essa é a próxima pergunta que acaba surgindo, né? Não necessariamente. Porque você vai... Aí é como que você estrutura isso de uma forma melhor, né? Eu tenho atuado com alguns empresários onde a gente às vezes compartilha isso de algumas maneiras, né? Então eu pego 2, 3 empresários que estão em situações parecidas e nós montamos um conselho entre nós, né? E eu vou auxiliando eles nesse processo. Então,
Isso é uma das formas. Mas também, muitas vezes, o empresário ele quer alguém do lado para tentar falar, puxa, eu estou pensando nisso, estou pensando naquilo, né? Então, ter um conselho é bom, que vai te ajudar a isso. Mas eu vou ter que casar com esse conselheiro, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa... Que é a imagem do sócio, né? Que ele vai ter que ficar ali. Não, na verdade, esse conselheiro é alguém que vai estar ao seu lado durante um determinado período, que você pode trocar. Você pode renovar isso a cada determinado tempo. Trazer, às vezes, para um determinado tipo de momento que a empresa está passando, alguém com um determinado conhecimento mais profundo ou outro, né? O bom é você ter pessoas ao seu lado que tenham um conhecimento amplo de tudo, né? Hoje se fala muito de nexalistas, né? Que são pessoas que têm conhecimentos diversos, que não são só especialistas e não são só generalistas, né? Eles são um pouco mais aprofundados de tudo aí, que tem uma condição de transitar entre todos esses contextos. Mas para apoiar esse empresário a ter uma tomada de decisão mais efetiva, né? O ponto principal até voltando, né, do meu propósito, o meu propósito eu falei, né, que é ajudar as pessoas, né? O meu propósito é poder ajudar as pessoas naquilo que elas gostam, né, pessoal. E eu fiz uma adaptação, né, pro profissionalmente. Eu falo que meu propósito profissional é dar tempo ao empresário a fazer aquilo que ele gosta. Legal. Que na verdade é isso, né? Pensando que ele faz tudo ao mesmo tempo, ele não tem mais braço de fazer aquilo que era o sonho dele, o objetivo. Então, ele criou um determinado negócio com um fim, né? Eu construí uma academia, eu construí uma padaria, e o que ele gosta de fazer é o pão, ou estar à frente da operação, e muitas vezes ele está fazendo atividades que são rotineiras, ou atividades que são fora daquilo que ele gosta, e ele começa a ficar frustrado. E essa frustração está muito correlacionada a ele fazer outras coisas que não estão no seu dia a dia. E ter alguém do lado que ajude ele a pensar e tomar essa decisão e colocar especialistas para fazer isso depois, ajuda muito a ele chegar num caminho melhor. E esse conselheiro, né, no caso, por exemplo, trazendo agora um pouco para a sua realidade, se a gente estiver falando de alguém que, por exemplo, eu quero fazer um planejamento diferente agora para 2026, pensar na minha empresa como estrategicamente, de repente criar novos objetivos, ou nunca fiz um planejamento, você como conselheiro conseguiria apoiar esses empresários nesse sentido? Sim. Gente, a gente vai deixar os contatos do Rubens todos aqui na descrição do vídeo. Eu consigo ajudar porque é assim, o primeiro ponto é que você vai falar, puxa, nossa, que cara prepotente, né? Que consegue ajudar a fazer tudo. Não, na verdade, a gente consegue ajudar a pensar. Como eu hoje trabalho muito nessa questão de planejamento, né, focado principalmente em avaliação de empresas, de negócios e planejamentos diversos, a gente tem uma visão de diversos tipos de negócio e diversos tipos de como que essas diversas premissas e diversas coisas interagem entre si e como que isso impacta no seu negócio. Então, eu consigo trazer um pouco de oportunidades para eles a dar uma visão diferenciada para o seu planejamento de 2026. Exemplo disso, essa semana retrasada, um cliente me chamou e falou, olha, eu estou fazendo meu planejamento e eu quero ver se eu estou no caminho certo. Legal. E aí, o que eu não quero que você faça, eu quero aprender a fazer. Então, isso foi uma mudança de cabeça, né? Onde eu estou auxiliando esse cliente, né, a seguir um caminho. Mas assim, a decisão continua sendo dele. A decisão é única e exclusivamente dele. Sim. Eu tô ali falando, olha, eu acho que você podia ser um pouco mais agressivo ou menos agressivo em determinadas coisas. Tem hora que ele quer abraçar o mundo. Eu falo, calma, o bom é inimigo do ótimo, né? O ótimo é inimigo do bom, né? Na verdade. E aí você fala, muitas vezes você quer colocar eu não tenho nada. Aí eu quero implantar um sistema mega super estruturado. Calma, também não é assim. Tem que ir organizando, estruturando para que você consiga fazer isso da melhor forma possível. Muito legal. E falando de solidão empresarial, a gente tem um contexto que às vezes é um pouco diferente, que é a pessoa que é sozinha, e aí começou a fazer tudo, de repente a empresa cresceu, e aí nesse contexto de crescimento,
às vezes o dono perde um pouco o controle das áreas, e essas áreas, eles têm os heads de áreas, né, que são os gerentes ou os coordenadores, enfim, que começam a administrar os feudos, né, dentro das empresas. E a gente está falando de planejamento, está falando de novos cenários, novos desafios. Qual que é a necessidade desse empresário? E aí pode se colocar também como um controller num ambiente desse, para poder fazer com que essa integração entre esses feudos, né, se quebre e aconteça, né, a integração, que esses muros e barreiras não aconteçam. E qual que é o impacto disso também para uma gestão mais fluida, para os próximos desafios? Tá, vamos lá, mais uma, né? Mais uma para a lista das perguntas capciosas, né? Tá acabando. Assim, acho que o maior desafio são as pessoas, né? Pensando, né, que a pessoa teve um sonho ou um objetivo, né? Eu vou montar o negócio X. Um belo dia, ou foi por vontade, ou foi pelo destino, talvez, né, da pessoa entrar naquele determinado negócio, ela decidiu empreender. E um belo dia ela falou, não, mas eu sou um empreendedor, eu sou um padeiro, eu sou um industrial, eu sou um comerciante, eu não preciso saber isso. De fato, não necessariamente ele precisa, mas como empresário, ele acaba precisando dessas ferramentas e desses conhecimentos para que ele consiga fazer isso da melhor forma possível. E um belo dia ele vira líder, ou ele vira gerente, ou vira gestor, né? Ele tem que inspirar pessoas, ele vai ter que fazer com que essas pessoas sigam um determinado contexto. E aí, como é que você pega, né, esses clusters, esses feudos, né, e você administra isso da melhor forma possível? É um grande desafio, né? Porque são pessoas, as pessoas são diferentes, né? A gente começou a falar um pouco sobre adaptação e tudo mais. Eu acho que tem essa questão, você tem que entender o diferente, entender as pessoas da melhor forma possível. É fácil? Não. É muito difícil. Porque a partir do momento que a gente lida com pessoas, você está lidando com pessoas, são pessoas diferentes, né? Não são robôs que vão fazer aquilo da forma que eles acreditam. E também, não necessariamente, eles precisam fazer da sua forma, né? Porque você acredita que a sua forma é a melhor. Você estar aberto a possibilidades, entender e escutar aquilo e tentar trabalhar isso de uma forma construtivista, talvez, você consegue fazer melhores resultados. Como vai fazer isso? É um desafio, mas trabalhar, talvez, entendendo, conhecendo um pouco cada uma das áreas, como que elas podem se integrar para que você possa ter um resultado melhor. E aí eu queria saber de você, ESG é uma sigla que já vem sendo falada há um tempo. Provavelmente se popularizou mais em empresas grandes, mas para 2026, como que você acha que tá esse assunto, assim? Queria um overview seu, geral, aí, de como você sente que vai ser para 2026. Bom, primeiro, né, eu acho que o que tem de correlação de ESG com contabilidade e finanças, né? O que as pessoas... Primeiro, ESG para contextualizar as pessoas, a gente está falando de environment, né, que seria meio ambiente, social e governance, né, que seria a parte social e governança. Então, o que isso envolve numa empresa? Bom, primeiro, né, em grandes organizações, as que estão negociadas em bolsa de valores, você vai ter algumas obrigações a partir de 2027, né? Mas você falou, mas o que tem a ver com 2026? É que elas vão ter que ser comparadas a 2026. Então, se você já não começar a estruturar isso a partir de agora, né, que tem a questão do IFRS S1 e S2, que é uma regra internacional, né, de que as empresas vão ter que fazer essa regulamentação, que é basicamente o quê? É tangibilizar o que eles planejaram em todas as questões ambientais, né? Porque eles têm os seus planos de estudos ambientais e tudo mais, dos impactos que eles fazem, as regras que eles têm, mas colocar isso de uma forma financeira.
como que isso vai ser feito através de números, planejamento e tudo mais. Então, é muito a gente ter que estudar bastante para que a gente consiga se envolver, né? Pensando que 2027 também tem uma nova obrigação para essas grandes empresas. E você fala, puxa, mas nós somos pequenos e médios, a gente vai ter esses desafios? Assim, normalmente quando a gente olha, né, essas grandes empresas, é o que acaba vindo depois para todos eles, né? Para todos os outros agentes aí, todas as empresas de todos os tamanhos. Então eu entendo que, primeiro, tem uma questão de como o seu consumidor também está te enxergando, né? Porque esse assunto, as novas gerações, né? Se você olhar as novas gerações, temos alguns dados, até pensando assim, da geração, a próxima geração, né? Que é a geração Z, que eu digo a próxima geração no comando das organizações, né? Sim. Ela tende a entrar em 2030. Então, a maior, que já está chegando. 60% vai ser gerenciada por esse tipo por essa geração, né? E tem um estudo, se eu não me engano, do Bank of America, que fala que acho que 35 ou 70 trilhões de dólares vão ser transferidos para essa geração, que vão ter dinheiro para comandar, né? E ter essas novas organizações. E como que elas agem? E como que elas atuam, né? Elas têm características que querem entender se o seu produto está envolvido ele tem lá, ele impacta o meio ambiente, se ele tem algo que está correlacionado. Então, pensar sobre isso e colocar isso dentro do seu dia a dia começa a ser importante, né? Porque já está falando aí de 5 anos, você já vai ter uma nova visão, né? Que eles estão à frente do negócio. Por sinal, na verdade, nós estamos vivendo o primeiro momento, né? Que nós estamos com 7 gerações, né? Vivendo em conjunto. Desde da geração anterior aos baby boomers, né? Aí o baby boomers, a geração X, Y, Z, os millennials, a alpha e a beta que nasceu agora em 2025. Então imagina como que são esses consumidores e como que eles reagem a tudo isso. Então, mais uma vez, a gente entender um pouco o ambiente onde você está, quem é o seu consumidor, né, que está envolvido dentro do todo. Aí eu acho mais uma relação, né, do economista, né, que olha esses entes econômicos e como que eles se correlacionam, para que você consiga interagir, né, e fazer isso da melhor forma possível. Então não é só uma obrigação que possa vir a ter no futuro, para as outras empresas, mas isso já é uma realidade para as grandes empresas que estão em bolsa, né? Mas eu acho que é mais uma questão de contextualização, né? De que entender que o ambiente onde nós vivemos, ele tem que ser analisado dentro do contexto. Eu acho que isso é o E, né? Do environment, né? Da parte do meio ambiente. Mas você tem os outros dois, né? Olhar pelo social também e características, e depois olhar também pela governança, né? A governança é algo que pode ser implantado em qualquer uma delas, em qualquer momento. Legal. Essa questão do social que você falou, toda empresa que contrata, por exemplo, um colaborador, um empregado, um funcionário, né? Da forma como é costumado chamar, ele já está impactando de alguma forma, porque ele está gerando recurso para essa pessoa que às vezes nem mora na mesma região da empresa, né? Então, esse olhar analítico para essas coisas, eu acho que é uma tendência mesmo. Tanto que eu vou trazer um exemplo que talvez fuja totalmente do assunto, mas, por exemplo, sei lá, 2 anos atrás, a gente comprava, por exemplo, eu não vou falar nome de produto, mas a gente comprava, por exemplo, um doce, e aí ou um doce, ou um embutido, por exemplo, e aí tinha lá, né, a embalagem e tal, e aí de repente passou a ter uma regra que tem escrito lá, né, alto índice de alto em sódio, ou alto em gordura saturada, alto em açúcar adicionado. Então, por mais que não que uma coisa tenha a ver com a outra, mas é uma geração que, por exemplo, está nascendo agora, né, que está entrando para esse mercado de consumo, que o contato que vai ter já tem, por exemplo, as embalagens já têm essas informações. E aí, na medida que a gente vai crescendo e se desenvolvendo, a gente vai entendendo o que é, por exemplo, nocivo ou prejudicial para a saúde, né? Eu tava vendo que vai ter parece que tem até um tipo de corante específico que vão colocar que é não recomendado para seres humanos. Não sei se isso é verdade. Mas assim, o que eu quero dizer é que
Se você pede, por exemplo, para uma criança hoje falar como que atende o celular, ela provavelmente vai pegar a mão e colocar na orelha, né? E eu pelo menos na minha época, a gente ainda fazia assim, ou elas vão fazer assim. Então, é esse mercado que tá vindo aí, né? Com outras necessidades, com outras informações e com uma realidade diferente do que foi, por exemplo, os baby boomers, né? Então, é um contexto aí de desafio para quem pensa nessa perenidade da empresa, perceber que esse consumo ele vai mudar e que tem que estar atento. E eu acho que é interessante a gente olhar, né, o perfil do consumidor, porque o perfil do consumidor, ele tá correlacionado uma das primeiras perguntas que você fez sobre a cultura, né? E o ambiente ele foi mudando durante o todo, né? As exposições, as diversas realidades, né? Então, se você olhar a geração anterior aos baby boomers e os baby boomers, né? Foi uma geração que vivenciou a guerra, Sim. né? O pós-guerra e tudo mais. E aí depois as outras gerações foram tendo consequências com relação a isso, né? E aí depois as outras vão tendo mais oportunidades, você tem exposições a coisas que não tiveram. Então, o que acaba acontecendo é que as pessoas falam, porque a geração X, Y ou Z tem... Aqui nem estou me direcionando ao X de fato, mas estou falando uma determinada geração, ela é melhor ou pior do que a outra. Na verdade, não tem uma questão de melhor ou pior. Tem uma questão de serem diferentes. Sim. Né? Eles são diferentes e têm perfis diferentes. Não adianta você querer vender um determinado produto para alguém se você não pensa como que esse alguém vê aquele determinado produto, né? Ou serviço. E como que você vai se comunicar com esse determinado alguém. O ponto principal é quem é o seu perfil ideal de cliente, né? E como é que você vai focar nele. Porque se você quer conversar com um determinado tipo de geração, com uma determinada mídia diferente, você não vai conseguir atingir, né? Então, como é que você conversa com essa geração e como é que você se comunica com ela? Então, é isso, acho que está tudo correlacionado ao ambiente que você está vivendo e quem são as pessoas que estão vivendo dentro do jogo, né? Por isso que quando você traz esses exemplos, né, de todas essas exposições, você está trazendo, na verdade, uma nova realidade. E isso interfere, né? Tudo tem uma interferência nas outras coisas. E como é que você administra essas coisas? Acho que o ponto principal as regras são essas e como é que você joga o jogo. É isso aí. E aí, ó, mais um item para dar um flag lá no planejamento. Já que eu vou trocar a ordem das perguntas e eu vou falar agora sobre inteligência artificial, porque você trouxe um pouco dessa questão de geração. E a geração de agora, por exemplo, ela já está impactada com a inteligência artificial. Diferente, por exemplo, dos baby boomers, que naquela época não se falava de inteligência artificial da forma como hoje está popularizada, né? Então você tem diversos mecanismos de buscas que, inclusive, já estão direcionando as suas buscas para o modo IA, por exemplo. Que é diferente daquela que aparecem os links, hoje ele já está querendo resumir isso para você o tempo todo. Como que o empresário pode utilizar a inteligência artificial para ajudar, né, no planejamento? E se você acha, e qual que é a sua visão assim sobre IA no sentido, eu acho que é positivo, é negativo, tenho minhas ressalvas, como que tá isso aí para você? Então, a IA, eu gosto muito de estudar, né, e conhecer diversas coisas. E a IA, ela já existe há muito tempo, na verdade. Sim. Já desde 1940 e pouco ela já começou a ser desenvolvida, se eu não me engano. Por isso que eu até comentei com você, assim, de popularizar, né? Porque já se tem muita história. Mas estava muito distante, né? Sim. Hoje em dia a gente tem, com a evolução tecnológica, ela ficou mais fácil de você ser aplicado. E o ponto principal é que também está trazendo outras oportunidades. Por quê? A IA, ela é algo que você não pode simplesmente pegar a primeira coisa que veio, né? Você tem que interagir aquilo. Mas para você interagir, você precisa conhecer. Então,
tem um grande potencial das pessoas que têm uma bagagem maior e conhecer mais sobre diversos assuntos, consegue utilizar a IA como uma ferramenta. Eu até participei de um curso de IA e o cara falou assim que IA, em vez de ser inteligência artificial, ele poderia ser renomeado para inteligência ampliada, onde você Boa. pega a sua inteligência e amplia. A partir desse momento, você deixa de ser um competidor, né? Que ela tá contra mim. E, na verdade, você tem que agarrar ela e vamos junto. Sim. E utilizar ela a seu favor, né? De como que você consegue melhorar aquilo que você faz no seu dia a dia. Né? Eu acho que a IA, ela está aqui para poder nos auxiliar. Muito bom. Eu vou falar... Assim, uma opinião que eu tenho sobre é que... Mas é uma opinião muito particular. Eu acho que você foi muito feliz nesse contexto de dizer essa questão de você conhecer, porque eu sou, como eu falei, eu sou muito defensor da educação, da vontade de pesquisa, da vontade do aprendizado. E se você não conhece, você pega um resumo, por exemplo, da IA, eu acho que você comete alguns equívocos, assim. E a IA, ela tira também... nessa questão do copia e cola, da pessoalidade daquilo que está se tratando, né? E aí, no final, é sempre sobre relações humanas, né? Não é só sobre nós com a inteligência artificial. Então, se eu vou mandar, por exemplo, uma proposta... Se eu vou fazer, por exemplo, um planejamento pela IA, e eu minimamente não transformar o que a IA trouxe para mim como um produto que eu, como Cosme Contador, entregaria, por exemplo, para o Rubens, meu cliente... falta eu não sei, mas me parece que é sentido isso, sabe? Me falta essa humanização, assim. Eu acho que usando ele como inteligência ampliada, gostei desse termo, é muito mais potencial. É uma forma de potencializar mesmo aquilo que eu tô entregando pra você, mas eu tenho um receio, assim, das pessoas às vezes ficarem um pouco preguiçosas, sabe? De ficar nessa dependência sempre de, responde, faz isso e tal. Esquecer um pouco dessa vontade de aprender mesmo. Não sei, é uma questão minha. Assim, se me permite, eu acho que À vontade. a IA, ela pode ser... Na verdade, você pode ter uma resposta muito medíocre, né? Muito simplista. Só que como é que você vai criticar se a resposta é boa ou é ruim? Se você não conhecer, né? Se você não conhecer, conhece, na verdade, o que vier, você vai acreditar. É. Isso não significa que está certo. Né? Exatamente. Então, um pouco, né, da inteligência para você utilizar essa ferramenta está relacionado a você conhecer bem um pouco sobre aquele determinado assunto para que você consiga desenvolver. Né? Porque uma das formas de você interagir com a IA e você ter o melhor resultado é se você fizer como se fosse um brainstorm, né? Uma troca, e aí conversar diversas vezes, falar, não, esse não é o melhor caminho, vamos seguir, blá, 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 e seguir por um determinado contexto, para que você consiga desenvolver, né? Hoje surge a questão do prompt, né? O que é um prompt, basicamente? É você estabelecer uma série de premissas e organizações de como que você quer que aquela inteligência ampliada atue com você. Então, só que se você não disser nada, ela vai trazer qualquer coisa. Exato. Então, para quem não sabe, qualquer coisa serve, né? Então, o ponto é, quando a gente está falando aqui de planejamento, a partir do momento que você começa a refletir, né? Quais são o ambiente que você vai atuar? Então, você pode usar isso junto da IA para conseguir construir essa ideia. Eu falo, puxa, olha, vamos lá, vamos fazer um exercício bem simples aqui. 2026, o que tem de desafio? A gente trouxe já, né, alguns, né? Vai ter a eleição, vai ter a Copa, faz isso, faz aquilo, bababá, tem tudo isso. Você tem que colocar mais outras coisas, né? O que você faz, como que você atua, que tipo de tom que você fala, que tipo de como que você age, que tipo de contexto que você vai. Então, a partir do momento que você dá toda essa contextualização, aquilo vem muito melhor, né? E aos poucos, quanto mais você alimenta essa inteligência dentro do contexto, né, organizacional bem feito, mais aquilo vai ficar mais à sua cara. E mais dentro daquele negócio. E muitas vezes vai se confundir se foi você ou ela que fez, né? Mas a questão é, não existe mais o você, existe nós, né? Nós fazemos o contexto como um todo e ter essa questão de fazer com mais gente, né? Quanto mais você
conseguir interagir ali, mais visões melhores você vai ter e mais aquilo fica melhor dentro do todo. Cara, que aula, hein? Nossa, a gente só tinha falado de IA hoje. Bom, de último assunto, eu queria que você falasse um pouco, que você foi coautor do livro, que esse inclusive é meu, O Segredo, como é que é? O Segredo dos Mestres do Networking. Como foi a experiência de escrever um livro? Foi pensando nos checks, né? A gente fala que Boa. nós temos aí um dos grandes tabus aí da vida é que você fala que precisa escrever um livro, ter um filho e... O que mais? Eu nem lembro. Sei lá. Eu vixe, esses negócios de cheque eu já descartei tudo e já fui. E aí, assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida e nunca imaginei que eu poderia escrever um livro, né? Primeiro aí é o tabu, né? De falar, puta, de desafio, como é que eu vou escrever um livro se eu não sou um cara X, Y, Z, não sou um escritor e tudo mais. E aí a ideia, eu fui convidado por um amigo para participar como coautor nesse livro, né? Falar sobre networking, né? E networking, para mim, ele tem uma relação muito forte, né? Que eu falo que o networking é uma palavra composta, né? É o net e o working. Net é uma rede, mas você tem que trabalhar essa rede. E aí eu trouxe, na verdade, a história um pouco do como que o networking interferiu na minha carreira, né? E quando eu comecei a escrever, eu percebi que, na verdade, eu vivo networking desde sempre. Desde os 4 anos ali que eu estava negociando com a minha avó ali, se eu queria ser médico ou se eu ia ser bombeiro. Até as minhas oportunidades que foram acontecendo durante minha vida. Então, eu percebo que todas as minhas oportunidades de mudança de carreira, vamos pensar assim, ou mudanças de rumo, de caminho, elas estão relacionadas a networking. Então, desde do convite do meu amigo, né, que foi lá a gente fala quando eu entrei na Dow, né, eu fiz um networking com aquele meu colega de quarto nos Estados Unidos. Sim. E através do momento onde a gente compartilhando os desafios que nós estávamos vivendo, teve uma conexão da rede dele com a minha e eu consegui ter uma oportunidade para trabalhar numa grande instituição como foi a Dow. Uhum. Eu sou muito grato a isso, né? E aí, quando eu começo a perceber, a próxima oportunidade, quando eu fui trabalhar numa outra organização, foi uma pessoa com que estudei numa MBA. E a gente conversando, e sempre tive essa interação com ela e tudo mais. Ele me convidou, você não quer vir também? Eu até estava com outros objetivos, eu estava inicialmente com o objetivo de migrar para o Canadá, para você ver como o mundo vai dando voltas e você vai seguindo um caminho, e aí muitas vezes você fala, não, eu não estou no caminho certo, e esse caminho parece cada vez mais certo, né? Então, e a partir daí foi indo, né, em todas as ocasiões, né, até a oportunidade de migrar do CLT para o empreendedor, né? Como que isso surgiu, né? Eu estava como um gestor lá, eu coordenava um determinado departamento dentro de uma instituição, né? Uma indústria, onde sérios acontecimentos internos e políticos acabaram sendo envolvidos e houve uma incompatibilidade, né, com a minha chefe naquele momento. E nós chegamos ao contexto de falar assim, olha, assim, você tecnicamente é ótimo, mas a gente não consegue trabalhar junto. E aí eu acabei saindo. Ela falou, você já dava aula. Aí tem até a gente pulou alguns tempos, tem um monte de coisa, né? Eu já dava aula na faculdade, eu dava aula de contabilidade até. Nem era contador nessa época, eu já dava aula de contabilidade. E o que aconteceu nesse caminho, né? Puxa, eu saí naquele momento do trabalho, eu tinha acabado de fazer um outro MBA internacional com uma série de amigos e tudo mais, eu sabia que tinha um amigo ali que tinha até uma empresa de consultoria.
Só que, de fato, não foi a intenção. Eu falei, pô, João, tá acontecendo isso, isso, isso. Pô, curiosamente, eu tenho um projeto que começa segunda-feira. Nem pegou férias. Você não quer trabalhar, você não quer entrar nesse projeto comigo? E esse projeto era com um professor de finanças também, que eu admirava, né? Que é o Alexandre Assaf Neto, também, eu trabalhei com ele. E foi onde eu comecei a trabalhar com avaliação de empresas. Legal. E daquele momento em diante, eu acabei saindo da CLT também de uma forma muito... Mas o networking foi importante. Legal. E se você for ver, eu até listo todos esses pontos. Eu também não vou fazer muito spoiler do livro, senão depois você não vai querer ler. Não, mas aí, pessoa que tá de casa. Tem todas as histórias aí contando um pouco disso. E você vai vendo que faz todo sentido o networking. E todas essas ocasiões de todos os negócios, todas as coisas que surgiram na minha vida, estão relacionadas ao networking. Eu falo que muitas vezes eu penso, puxa, eu precisava de uma determinada coisa e aquilo meio que aparecia, né? Mas você fala, puxa, é sorte? Não, é você estar aberto às oportunidades. Eu estava dentro de um contexto e você amplia isso, né? Falando, conversando e às vezes até pensando de uma forma mais, talvez, sobrenatural, vamos pensar assim, né? Talvez, não sei se é o melhor termo, mas você está aberto, né? Quando você se abre pro ambiente, ele acaba recompensando a trazer algumas oportunidades e você abraçar essas oportunidades. Muitas vezes elas estão lá e você não vê, né? Então, isso foi uma das coisas que me levou a escrever, né? E hoje, para mim, foi uma realização, né? Eu lancei isso na Bienal do Rio, né? Foi esse ano, e foi muito curioso. Imagina, lançando um livro. Eu nunca imaginei isso estava muito longe, muito distante da minha realidade. Mas, na verdade, não estava. É isso porque a minha realidade foi vivenciar, então foi muito simples fazer isso, né? Contar essa história. Tanto que agora, até outro spoiler, vou escrever um outro livro. Legal. Né? E aí tô agora como um coordenador aí organizando isso. Então, você vê, né? É algo que abre nossos horizontes e você começa a estar atento às realidades. Então, hoje eu participo de grupos de networking, né? Sou até um diretor de um grupo de networking aqui no ABC. Mas o ponto principal é estar com outros empresários, estar com pessoas, mas estar ali como interessado e não interesseiro. A partir do momento que você foca em querer ajudar, depois, de alguma maneira, a reciprocidade, né, o ambiente acaba te recompensando de alguma forma ou de outra. Porque você consegue plantar, né? Você planta com diversas pessoas, uma hora elas vão lembrar de você e aquilo vai ser recompensado. Rubens, eu agradeço muito você por ter topado. Antes, né, de finalizar, eu falaria que se eu pudesse destacar um segredo meu de networking, seria essa frase que você usou. Você ser... estar interessado e não ser interesseiro. Esse seria o meu segredo de network, se um dia eu fosse falar sobre. Porque eu acho que é isso, né? As relações humanas, elas precisam ser genuínas, né? E por você estar aberto... você é um dos mestres, né? Eu acho que faz todo sentido falar sobre isso, trazer essa sua história e falar da importância do network, mas como algo... Aí até me foge a palavra, porque não é algo estratégico no sentido de, é porque eu tenho as intenções ou porque eu sou interesseiro, eu vou conseguir. Mas é de aproveitar o networking e tudo que tem em volta, tanto as responsabilidades como os ganhos, né, de tudo isso. Não é fácil. Assim, o ponto principal é que assim, vou fazer o networking, vou participar de um grupo de networking e vai vir do nada, né? Uma das coisas que se fala muitas vezes é que o grupo, né, a instituição, ela pode te dar tudo, menos
a sua parte. Boa. Se você não fizer a sua parte, né, que é trabalhar a sua rede, estar ali no seu dia a dia, conversando, dedicar tempo e dar tempo às pessoas, de alguma maneira em ajudar, sem ter uma questão de falar, puxa, ó, eu preciso que você faça isso para mim. Pô, eu quero que você... Cara, um belo dia eu falei assim, pô, eu tô com um problema assim, puta, eu posso te ajudar, vamos fazer isso, tal, não sei o quê. Ah, mas eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando aqui de ajudar necessariamente, às vezes, aquele parceiro de negócio que tá junto com você. Com certeza, no momento que for ao contrário, de você precisar um pouco mais de ajuda, aquelas pessoas vão te apoiar. Tenho certeza que isso vai acontecer. Sim. Isso acontece frequentemente, eu vejo N exemplos no meu dia a dia, né? Eu estou vivendo em grupos de networking há mais de 8 anos e eu, nesse ambiente, acabo entendendo que dá para você viver o networking das pessoas, porque, de novo, né? Na verdade, nós trabalhamos com pessoas. Não é fácil você trabalhar com pessoas, porque elas são diferentes. Mas, a partir do momento que você se abre, você vai ter um grande potencial de você conseguir entender as pessoas melhor e entender você, principalmente, né? Um dos grandes desafios principais, eu acho que a partir do momento que você se entende, fica mais fácil de entender os outros. Isso aí. Rubens, muito obrigado por ter coroado essa nossa primeira temporada do Pode Contar. Pode Contar volta, gente, ano que vem, mas volta numa forma diferente. Não aqui, mas de nome, outra carinha. E eu vou continuar sendo host, então é isso. Estarei com vocês ano que vem. Rubens, mais uma vez, muito obrigado por você ter tido, né, dado a oportunidade de estar aqui, do seu tempo. E nos vemos daqui pra frente. Pessoal, vocês que ficam aí, a gente tá no YouTube e no Spotify. Eu vou deixar todos os links da R Monteiro, do nosso blog, todos os acessos, os contatos do Rubens aqui também. E se você tem interesse em entrar em um grupo e é aqui do ABC e quer entrar no grupo de networking, entre em contato com o Rubens, que aí ele vê lá se tem cadeira disponível para você também aproveitar essa oportunidade como forma de planejamento aí para 2026. Desejo que vocês tenham ótimas festas, aí um Feliz Natal para todos vocês e que 2026 seja muito, muito próspero e nos encontramos lá. Beijo, fui!